Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, pessoal. Hoje a aula promete. Já vou começar logo assim, porque vocês têm que estar aí com o caderno, têm que ir fazendo desenho, tá bom? Porque essa aula precisa de bastante atenção, tá? E aqui o fundo, né, já retomando as aulas anteriores que a gente teve, é importante que vocês tenham assistido as aulas anteriores, principalmente a de núcleo celular, porque essa aula vai fazer mais sentido se vocês tiverem visto, tá? Senão, vai ficar tudo mais confuso. Então, já deixa eu compartilhar, né, esse fundo aqui dentro de uma célula, um fundo intracelular, talvez. Deixa eu compartilhar os slides, que hoje a gente vai falar sobre divisão celular. Muito bem, muito bom. Então, a gente vai ver, olha só, divisões celulares, né? E não divisão só. A gente vai ver dois tipos aqui de divisão celular, tá? Então, a gente vai ver alguns conceitos básicos. Vamos ver mitose, meiose, olha os dois tipos aqui. A gente vai ver as fases da prófase um, tá? Que tá dentro aqui da meiose. E as principais diferenças entre um e outro, beleza? Se não, se fossem iguais, os dois chamariam mitose, né? Ou meiose, meiose, meiose. Mas são nomes diferentes. Muito bem, muito bom. O que que a gente precisa saber? Alguns conceitos de divisão celular. Para que a gente faz divisão celular? O que que é a divisão celular? É um processo de multiplicação de uma célula-mãe que vai originar células filhas, tá? Então, de uma célula que eu vou gerar mais de outra. É um mecanismo que acontece tanto em organismos uni quanto pluricelulares e é fundamental para a reprodução e manutenção da vida. Beleza? O que a gente precisa saber? A divisão celular, ela pode acontecer e variar de acordo com uma certa frequência. Por exemplo, se eu tenho uma célula da pele, sei lá, que por algum motivo eu caí e ralei meu braço. Essa célula da pele, ela vai receber um sinal, ela vai ser ativa para se regenerar e tampar aquele buraco, né, que você caiu e causou na sua pele. É diferente, por exemplo, de uma célula neural que já está madura. Ela não vai sofrer divisões celulares para gerar novas, tá? Essa madura. Então, essa frequência, ela vai variar de acordo com o tipo de célula e o seu estado fisiológico, tá? Por exemplo, tem células, que nem as da pele, que são de renovação frequente, vão se dividir frequentemente, enquanto algumas especializadas, ó, como as do neurônio, raramente se dividem, tá bom? Além disso, ó, fatores como estresse e estímulos de crescimento podem ajudar a aumentar essa frequência. Aqui agora sim. Enquanto algumas células de quiescência que a gente fala não se dividem até serem estimuladas. Elas precisam de um estímulo aí para se dividirem. Beleza? Então não é que toda célula vai se dividir a todo momento. Tem essa diferenciação. Que mais? Alguns termos que vocês podem ouvir falar. De etapas, ó. A divisão celular envolve a divisão do núcleo, que é chamada de cariotomia ou cariocinese, tá? Cariocinese é como se fosse todas essas fases aqui, ó, em azul. Pitiri, parará, pururu. É como se fosse uma mitose, é como se fosse uma meiose, só que só abrangendo essas fases. E é diferente de quando a gente fala da divisão do citoplasma, que é chamada de citocinese ou citodiérese. Que aí a gente só tá falando dessa última etapa aqui, realmente da parte que vai envolver a divisão, a separação mesmo, negócio bruto, do citoplasma, tá? Muito bem. Ponto que vocês precisam lembrar da aula passada. Se não assistiram, volta lá e assista, tá? Porque aqui vai ser uma, um ponto para relembrar bem rapidinho. As diferenças de nomes que a gente dá para o nosso material genético. O nosso material genético está lá dentro do núcleo celular. Então, aqui é o núcleo e o meu material genético está aqui dentro, todo espalhado lá. Ele pode estar nessa forma de cromossomo, que é a forma mais condensada que eu tenho,
Então, todo o meu material genético vai estar nessa cromátide, tá? Cada perninha aqui é uma cromátide. O centro do meu cromossomo é chamado de centrômero. E aí, conforme eu for desenrolando esse meu material genético, ele vai assumir outras formas, forma de cromatina, quando está associado a proteínas, chamadas de histonas. Ele vai assumir a forma de DNA, quando eu consigo ver aquela dupla fita, dupla hélice, e aí ele vai ter informações contidas dentro dele, e ele vai ser chamado de gene só quando eu conseguir ler essas informações. Lembra do exemplo da aula passada? Por exemplo, aquela letra, né? Azão, azinho. O que que a gente está falando? Que uma característica, por exemplo, ela pode ser chamada de azão. Por exemplo, a cor do cabelo, tá? Então, para cada letra que a gente dá, é uma característica que a gente está se referindo. E é como se para cada letrinha fosse um gene. Então, cada letra, cada pedacinho do meu DNA vai expressar uma certa característica. Então, imagina que a cor do cabelo está contida nesse pedacinho. Sei lá, alguma outra característica. Se você vai ter unhas grandes do pé, está contida nesse outro pedacinho, tá? E assim por diante. Então, olha quantas informações a gente pode ter em um pedaço do meu material genético. Imagina se a gente esticasse todo esse material genético, tá? Guarda essa informação que vai ser importante lá pro meio da aula. Muito bem. Que mais que a gente viu na aula passada? Antes da célula entrar no seu processo de divisão celular propriamente dita, ela tem que crescer. Ela tem que multiplicar algumas estruturas dentro dela. Uai, se ela vai dividir, ela não é tonta nem nada de ficar sem nada, né? Se ela vai dividir, ela quer ficar com uma garantia ali, pelo menos, do que ela já tinha, tá? Então, ela passa por um período chamado de intérfase. Interfase, vocês podem ouvir falar, mas eu falo intérfase, tá? E aí, aqui na intérfase, a gente tem algumas fases. Lembra a fase G0, que é quando as minhas células elas estão em repouso, não estão passando por nenhuma movimentação, nem duplicação, nem divisão. Depois, elas são estimuladas a começarem a passar pela fase G1. Lembra, aqui a gente tem ponto de controle, aqui o meu DNA está na fase de cromatina, a minha célula começa a aumentar de tamanho, tá? E tudo mais. Depois que acaba a fase G1, ela passa pela fase S, que aí eu vou ter a duplicação da minha cromatina ainda. Então, ó, eu vou ter o xizinho aqui, assim, vou ter duplicação dos centríolos. Depois, ela entra na fase G2, que aqui, se eu já tenho a minha cromatina duplicada, o que que vai acontecer? Ela não vai duplicar de novo. Ela vai ficar cada vez mais comprimida, tá? Que mais? Então, aqui ela vira a fase de cromossomo. Eu tenho deslocamentos dos centríolos, ó. Perceba que a minha célula está se preparando para dividir, tá? Ela vai começar a sintetizar muitas proteínas, duplicar organelas, para depois ela entrar, então, nessa fase M, que a gente fala, que é a fase de mitose, da divisão celular propriamente dita. E aí pode ser também meiose quando a gente fala em células germinativas, tá? Ó, células germinativas, falou em meiose, ou células somáticas, falou em mitose. Vai se acostumando com esse nomezinho aí. Muito bem, o que mais que a gente viu? Lá na interface, a gente tem dois pontos de checagem. Para que que eles eram importantes? Para justamente ver se tem algum erro lá na duplicação das minhas estruturas, para esse erro não ir para uma divisão celular, senão ele vai se espalhar pelo meu corpo, né? Espalhar pelas novas células que eu vou criar. Então, eles conferem se teve danos ao DNA, se o meu DNA está com dano de tamanho, de reserva. Deu tudo certo ali na replicação. O que que é a replicação? É esse processo aqui, ó. Duplicação, tá? Replicação e duplicação é a mesma coisa. Que mais? Eles veem se as organelas formadas, as fibras do fuso estão ok também. Por quê? Porque justamente tem umas células, que são as células cancerígenas, que elas não conseguem, elas conseguem passar por esses pontos de checagem.
Então, se já existem células que passam por esse ponto, imagina se não tivesse esse ponto, né? Aquelas que não conseguiriam passar, iam passar normais, tá? Então, por isso que é muito importante a célula ter esse controle próprio, né? Porque se ela acabar sofrendo um certo distúrbio, uma certa alteração, ela consegue ter esse stop aí, tá? Mas, por outro lado, ainda tem células que conseguem passar esses pontos de checagem, como as células cancerígenas e de tumores, tá? Show! Agora a gente vai começar a falar sobre a mitose. Por que que vocês acham que as nossas células fazem mitose? Mitose aqui, não meiose. Ó, porque a gente precisa ter substituição de células mortas, né? Por exemplo, que eu falei para vocês, alguma célula, por exemplo, do tecido epitelial, ou até uma célula que morreu mesmo naturalmente, né? Ou sofreu ali uma morte programada. A gente precisa substituir. Ó, a gente precisa ter regeneração de tecidos, né? O caso lá da cicatrização das nossos tecidos, né? Das células epiteliais. Quando a gente passa por fase de crescimento, as nossas células estão fazendo mitose. Olha que legal, em caso de reprodução, a sexuada também, né? Por exemplo, lembra o brotamento, fragmentação. A gente não tem ali uma troca de gametas. Então, essa reprodução, ela vai acontecer por mitose. De uma célula, eu vou conseguir fazer duas. Dessas duas, eu vou fazer mais quatro. E assim por diante. E a mitose também está relacionada aqui ao câncer, né? Como é um processo de divisão celular, aquelas células que estão infectadas, né? Vamos dizer assim, elas conseguem também se multiplicar, tá? Essa imagem tá bem legal porque ela mostra justamente um ciclo. A primeira fase que a gente viu foi a da intérfase, então, tá? Ela, na verdade, começa aqui, né? Começa e termina, olha só, justamente porque é um ciclo. Então, aqui a célula está se preparando para dividir, parará, parará. Chegou aqui no momento que ela está super grande, com as organelas duplicadas, pronta para iniciar a divisão. O que que você precisa saber? Que na mitose a gente vai ter quatro fases. E aí agora você vai lembrar daquela sua amiga que chama Ana. Imagina, se você não tem uma amiga que chama Ana, imagina que você tem uma amiga que chama Ana. E aí você vai lembrar da Ana e vai falar assim: Nossa, quanto tempo que eu não falo com a Ana, não é mesmo? Afinal, você está estudando para provas aí, então a Ana que fica lá no cantinho dela. Mas aí deu saudades, você quer falar com a Ana. O que que você vai fazer? Ligar para a Ana, tá? Nada de mandar WhatsApp, tem que ligar para ouvir a voz da pessoa aí. Então você vai prometer, pedir prometer, meter aqui, né, do meio da palavra, a Ana telefonar. Prometi a Ana telefonar, tá? Essa é a ordem das etapas que vão acontecer na mitose. Então, ó, P de prófase, M de metáfase, A de anáfase e T de telófase. Beleza? Muito bom, né? Depois dessa aula, não no meio, você liga lá para Ana e fala que você aprendeu mais essa. Muito bem. Por que que aqui, bom, se acabou a divisão celular, por que que aqui a gente volta na intérfase? Porque a gente vai gerar de uma célula outras duas novas. E essas duas células novas, elas vão lá para frente também sofrer esse processo de mitose, tá? Então, elas precisam passar por todo o processo da intérfase, de duplicação das organelas. Elas não vão sair daqui da telófase já divididas e prontas para entrar na mitose. Toda célula precisa passar por esse ciclo, tá bom? Por isso que fechou o ciclo aqui. Vamos ver agora etapa por etapa o que que acontece, ó. Então, a gente está falando de mitose e a gente vai entender lá no final por que que tem esse ezinho aqui, ó. Esse ezinho significa que é um processo equacional. Equacional, tá?
Equacional é a mesma coisa aqui, igual. Vai pegando o bizu e vai entendendo aqui o porquê. Lá na prófase, então, que é a primeira etapa da minha mitose, o que que vai acontecer? Imagina, ó, aqui só contextualizando vocês, é um desenho que eu fiz, tá? Fui fazendo, e aqui é uma imagem de como a célula passa por essa fase aqui na vida real, é uma imagem microscópica, tá bom? Então imagina que a célula tá lá, acabou de passar pelo meu período da intérfase, tá com os cromossomos bem condensados, certo? Por que que isso é importante? Porque quando a gente está com o cromossomo condensado, eles ficam mais fáceis de serem transportados. Imagina você com o telefone de fio lá da sua avó, tentando arrastar ele por um grande pedaço. É mais fácil se você comprimir e levar até um outro lugar, tá? Mas o que acontece? Imagina só, que a célula quer levar esse cromossomo para algum outro lugar, para uma célula nova que ela vai criar, tá? Mas quando eu tenho meu cromossomo bem condensado, lembre, imagina agora o DNA. O que acontece? Ele tem aquela dupla fita e eu consigo ter acesso às informações. Quando ele está condensado, eu não consigo ter acesso àquelas informações, está tudo muito juntinho lá dentro. Então, se eu não tenho acesso ao meu DNA, às minhas bases nitrogenadas e aos meus nucleotídeos, como é que eu vou fazer proteína? Eu não faço, tá? Por isso que essa dificuldade de ler o material genético na forma de cromossomo vai reduzir o número de proteínas que eu vou conseguir formar. Então, aqui, imagina lá a minha célula, aqui é uma célula, e aqui é um núcleo. Se eu tenho pouco material genético sendo lido, as proteínas que vão fazer parte aqui da minha carioteca, elas não vão ser formadas tanto. Então, a minha carioteca vai começar a se desintegrar. Por isso que a carioteca aqui tá pontilhada, tá bom? Muito bem, o que mais acontece? Os meus centríolos começam a ser duplicados, tá? Olha só, aqui eu tenho um parzinho já de centríolo, eles são duplicados. Eu começo a ter a formação de fibras do fuso, olha que legal, para movimentar os meus cromossomos. Os cromossomos têm que ir para lados opostos aí da minha célula, para sofrer a divisão. Então, ó, essas fibras do fuso, elas vão ser ligadas a um centrossomo, que a gente fala que é como se fosse essa nuvenzinha aqui, essa região, que os meus centríolos estão contidos, tá bom? Então é a partir daqui que vão sair as minhas fibras do fuso, do meu centrossomo. Beleza? Olha no exemplo aqui, ó. Quantos xizinhos eu tenho? Xizinho representa o meu cromossomo. Isso não é um X, isso daqui é o centríolo, tá? Fazendo um. Aí, uma anotação aqui para vocês não confundirem. Quantos cromossomos eu tenho aqui, ó? Só os azuisinhos e os vermelhos. Eu tenho quatro. Um, dois, três, quatro, tá? Então, é a mesma coisa que eu falar que a minha célula ela é 2N igual a 4. Por que, Ju, 2N? Não entendi. Os meus cromossomos estão duplicados. Ó, ele tem uma perninha aqui e outra perninha aqui. Tá duplicado. Esse também tá duplicado. Esse também tá duplicado. E esse também tá duplicado, tá? Então, por isso que eu falo 2N é igual a 4 e não N é igual a 4. Se eu tivesse um N igual a 4, eu teria uma célula assim, ó. Tchá, tchá e dois vermelhinhos. Tchá, tchá. Tá vendo que eles não têm a continuação aqui, ó? As outras perninhas? Tururu, turu, tururu, turu. Tá vendo? Então, eu falo que é 2N igual a 4 porque eles estão duplicados, tá? Deixa eu apagar isso aqui, só para vocês entenderem. E esse desenho, Ju, aqui do lado, é só para reforçar que eles estão duplicados, tá? Desenho de duplicado. Mas ele nem precisaria estar aqui, só porque você já colocando dois ali na frente já dá a entender isso, tá? E olha só que legal a imagem de como funciona na vida real, né? Tá toda uma bagunça ali no meio. Muito bem. Cuidado, ó. Não confundam centrossomo, que a gente acabou de ver, com centrômero. Centrossomo, então, é de onde vai surgir as minhas fibras do fuso,
E elas vão se ligar no centrômero, que é a região bem do meio do meu cromossomo. Entendeu? Ó, o meu centrômero é essa região laranjinha. Olha só, essa região aqui do meio do meu cromossomo, tá bom? Então, ponto importante, não confunda isso daqui. Lembrar que cada perninha dessa é uma cromátide, e quando a gente tem duplicada, a gente fala em cromátides irmãs. Por que irmã? Porque a mesma informação que eu vou ter aqui, eu vou ter aqui. Ué, elas são cópias, tá bom? Muito bem, muito bom. Então, centrômero é essa região. Que mais? Cinetócoro, vocês também podem ouvir falar. É quando a gente fala, né? Como se a gente dividisse aqui, essa é uma parte e essa é outra parte, tá? É essa região que os microtúbulos das fibras do fuso vão chegar. E quando a gente fala, então, de uma divisão astral, é um tipo de divisão que a gente vai ter, por exemplo, nos animais, justamente por eles terem essa estrutura dos centríolos, tá? A gente vai ver que outros grupos, aí não de animais, né, mas fungos e outras plantas, elas não vão ter o mesmo tipo de divisão celular do que os animais, justamente porque os animais conseguem fazer uma divisão astral, tá? Essa divisão vai depender aí da presença ou da ausência dos centríolos. Show? Muito bem. Então, passamos pela prófase, agora a gente chegou na metáfase. Segunda etapa da minha mitose. Aqui, os meus cromossomos estão condensados ao máximo, é o máximo grau de condensação que eles vão ter, tá? Então, os meus centrossomos estão lá nos extremos, ó. Imagina que aqui eu tenho meu centrossomo num lado e aqui o outro centrossomo do outro lado. Os meus cromossomos, eles vão ficar alinhados, super condensados, tá? No que a gente chama de placa equatorial. Então, essa região, quando eles ficam organizadinhos assim, é chamada de placa equatorial. Show! Por que que é importante dos cromossomos estarem super condensados? Porque eles vão depois ser divididos, né? Cada um vai para um canto da célula, e é nesse momento que a gente consegue estudar o cariótipo da pessoa. A gente consegue, de uma célula, ver se os cromossomos estão no padrão que a gente gostaria que tivesse. Então, ó, cada perninha dessa aqui é como se fosse uma cromátide. E aí eu tenho vários pares de cromátides que são correspondentes. Então, aqui eu tenho um parzinho, aqui eu tenho outro parzinho, aqui eu tenho outro, né? E assim por diante. Até chegar aqui no 22. E aí, aqui, onde seria o meu 23, ó, eu tenho letras, eu não tenho mais números. Porque esse parzinho é o meu par de cromossomos sexuais. Sexuais. X e Y, tá? Quando a gente fala em X, é um tipo de cromossomo, ó, que é a maior, e que vai ter algumas características femininas ali presentes nele. Quando a gente fala no Y, é um tipo de cromossomo que é menor e vai ter características masculinas contidas nele, tá bom? Então, quando a gente está na metáfase, né, as nossas células estão na metáfase, todos os meus cromossomos contidos em uma célula vão estar super condensados e aí a gente consegue fazer essa visualização. E é super importante porque o cenário ideal é a gente ter esses 23 pares, tá? Contando aqui com os meus sexuais. Se a gente tiver um cromossomo a mais aqui, por exemplo, junto com esse parzinho, pode ser que me indique alguma alteração, né? Alguma doença. Se eu tiver lá no 21, vocês já devem ter ouvido falar da famosa síndrome de Down. São três cromossomos localizados aqui no parzinho 21, que aí na verdade não é par, né? Aí virou trio, tá? Então é nessa fase que, por exemplo, se a pessoa tá em dúvida de algum diagnóstico, ela faz uma testagem, né, genética e consegue ver onde ela pode ter alguma alteração cromossômica, beleza?
Olha aqui agora nessa imagem como os meus cromossomos começam a ter uma certa organização, né? Diferente lá da imagem de cima. E aqui, se eu perguntar para vocês quantos cromossomos a gente tem, o que que vocês me respondem? Quatro. A gente continua tendo quatro, porque a gente não passou por nenhuma divisão solar, tá? Eles ainda estão duplicados, então 2N é igual a 4. E se eu perguntar agora quantas cromátides a gente tem? Cromátide é como se fosse cada perninha. Bom, se eu tenho quatro cromossomos, é a mesma coisa que eu fazer 4 vezes 2, porque cada X vai ter duas perninhas. Então aqui eu tenho 8 cromátides e a quantidade de DNA. Imaginando que ele só tem esse tamanho aqui de material genético, né? Eles são enormes. A gente teria a mesma quantidade de cromátides, tá? Que aqui no caso seria 8 DNAs. Mas na verdade a quantidade de DNAs é gigantesca, né? Tá? Lembra que o DNA, então, é quando a gente começa a ver aquela dupla fita. Beleza? Muito bem. Aqui só relembrando, então, né, os nomes para vocês não esquecerem. Centrossomos, centrômeros. Tá, Ju, entendi essa etapa da metáfase. Mas onde que eu consigo ver isso dentro do meu corpo, dentro da minha célula? Imagina que cada quadradinho desse, redondinho, é uma célula. Então, ó, vamos pegar essa daqui. Isso é uma célula. Isso é outra célula. Isso é uma célula. Olha que legal. E cada uma dessas está numa etapa, num estágio de ciclo celular, ó. Essa está na prófase, essa está na metáfase, anáfase, telófase, tá? Não necessariamente o A, B, C e D vão seguir essa ordem de A, B, C e D, tá? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Então, imaginou? Vamos pegar essa célula aqui, por exemplo. Dentro dessa célula, eu tenho tudo isso daqui de cromossomo. Então, em uma célula, eu tenho quantos pares? 23 pares. Ou 46 cromossomos. Cromossomos. Sim, nas nossas células a gente tem os cromossomos sexuais também, tá? Até porque cada célula do seu corpo vai é, te identificar, né? Vai levar a sua identidade, tá bom? Então, sim, você é uma formação de várias células, né? Olha que poético isso. O que acontece? Então, ó, aqui dentro eu posso ter a divisão celular, eu posso ter esse processo acontecendo em todos os meus 46 cromossomos. Nessa daqui, eu tenho mais 46 cromossomos. Nessa aqui, eu tenho mais 46 cromossomos. Então, imagina quantos cromossomos aí que a gente não tem no nosso corpo, né? E se você parar para pensar que dentro de cada cromossomo existem vários genes, olha quantas características aí que a gente pode ter, tá bom? Na verdade, você nem consegue imaginar, né? Porque é gigantesco, tá? Então, tudo isso daqui, todos esses pares, ó, aqui até tá duplicado os meus parzinhos. Todos esses aqui, incluindo os meus sexuais, então os autossômicos mais os sexuais, estão contidos em uma única célula, tá? Mas é sempre bom lembrar que aqui essa imagem, na verdade, está duplicada, né? Em todas as nossas células a gente tem um parzinho. Opa, deixa eu apagar isso aqui, tá bom? Como se em cada célula a gente tivesse essa imagem aqui. Mas o que acontece? A gente tem as nossas células autossômicas, né? As células somáticas. Isso daqui, então, são em células somáticas, que são diferentes células somáticas. Deixa eu escrever para vocês, vai ficar melhor. Células somáticas, que são todas as do corpo, que são as diferentes dos nossos gametas. Por quê? Falar em gameta,
a gente não vai ter essa conformação, essa quantidade de células não, de cromossomos. Em uma célula do nosso gameta, por exemplo, em um espermatozoide, a gente vai ter a metade de células. A gente vai ter células não, de cromossomo. A gente vai ter 23 cromossomos, tá? Então, tanto nas femininas quanto nas masculinas, tá? Por quê? Porque justamente, qual que é a função do gameta? É levar metade das informações para quando ele encontrar com outro gameta, formar um embrião. Aí esse embrião, esse novo indivíduo, que vai ter o genoma completo, tá? Que aí vai ter esses 23 pares completinhos, tá bom? Então, imagina que o meu gameta, a célula do meu gameta, teria esse genótipo, esse cariótipo, tá? Diferente das minhas células autossômicas que teriam esse cariótipo aqui. Beleza? Show! Ainda nessa etapa da metáfase, a gente tem uma consideração importante. Por exemplo, quando a pessoa está com câncer, é nessa etapa aqui que a medicina tenta atuar para retardar o processo. Por exemplo, com o uso desse medicamento, colchicina, né? Que é uma substância, se eu não me engano, biológica, formada aí de plantas, que a função dela é parar a divisão celular, destruindo as fibras do fuso. Então, aqui a divisão celular vai parar nessa etapa da metáfase. A minha célula não vai para as outras etapas, tá? Então, ela vai parar aqui e não vai conseguir completar o ciclo. Então, ó, ela nem chega a fazer a anáfase, que é a nossa próxima fase. Na minha anáfase, então, aqui que a magia vai acontecer. Lembra que as minhas cromátides estavam ligadas na metáfase? Com as minhas fibras do fuso, elas vão se separar. Então, aqui eu tenho a separação das cromátides irmãs, tá? Como é que essa separação acontece? Pelo encurtamento das fibras do fuso. Olha que legal aqui, a gente já tá tendo um certo distanciamento, tá? Quantos cromossomos eu tenho aqui? Ó? Ainda é tudo uma célula, isso daqui é tudo uma célula só. Quantos cromossomos eu tenho aqui? Agora complicou, hein, Ju? Só contar, pessoal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O que que mudou aqui? Que eles estão na forma simples, tá? Então aqui eu vou ter, na verdade, 8 cromossomos na forma simples, tá? E a mesma quantidade de DNA eu vou ter para a mesma quantidade de cromossomos. Imagina que eu tenho 8 DNAs aqui também, contidos, né? Se eles estivessem bem numa forma bem cromossômica e bem unidos, tá bom? Muito bem. A gente pode ter também dois tipos de anáfase. Quando a gente tem esse encurtamento dos microtúbulos, né? A movimentação das cromátides para os polos. Geralmente, uma força que a gente chama de cinetócoro, que vai fazer essa divisão depois lá do meu citoplasma. Então, a gente tem a anáfase acontecendo na anáfase A e depois também na anáfase B, tá? É como se fossem processos aí em duas etapas. Primeiro, eu vou ter esse deslizamento gerado entre os fusos polares dos polos, empurrando, e depois o meu fuso polar também vai se alongar. Então, imagina, é como se primeiro eu tivesse esse encurtamento e depois a separação, tá bom? É isso que tá falando aqui na anáfase A e na anáfase B. Chegamos na telófase, a nossa última fase da mitose, ó. Aqui, então, na telófase, eu vou ter a minha descondensação dos cromossomos, tá? Se eu tenho os meus cromossomos se descondensando, eu consigo voltar ali as informações que estavam contidas nele. Então, aqui eu tenho a formação de novo da minha carioteca e do meu nucleolo, tá bom? Aqui eu tenho a formação dessas proteínas, chamada de cariocinese, tá? Muito bem. Olha que legal, é, cada
centríolo aqui vai para um polo da célula. O meu material genético tá dentro aqui do meu núcleo, então, tá? Ó, eles estão bem distintos. E aqui no final da telófase que eu vou ter aquela fase lá de separação do meu citoplasma, tá? Então, perceba que a anáfase é quando a gente tem essa movimentação das fibras do fuso. A telófase é quando eu já tenho a separação e ela volta, ela começa a ter uma forma mais unificada aqui, tá? Então, olha só, essa é a minha carioteca, que é essa membraninha, ela volta a aparecer. Lembra aquela dupla membrana do meu núcleo, tá? E aí, depois, no final dessa etapa, que eu vou ter a divisão do meu citoplasma. Mas muito cuidado, vocês podem ouvir esses dois nomes. A divisão pode ser centrípeta ou centrífuga, tá? Centrípeta, por quê? Porque justamente é uma força que vai atuar para o centro. É como se essa força estivesse dividindo aqui, ó. Ela está estrangulando a célula. Imagina aqui que eu tenho, então. Ó, minha mão até ficou com efeito legal para vocês analisarem aqui, olharem para mim, né? Agora não para o slide. Imagina que eu tenho a minha célula formada, tá aqui agora na qual fase que é a última fase? Vamos lá. Prometi a Ana telefonar. Telófase. Então a minha célula ela tá aqui para ela se dividir e fazer isso aqui. Tá vendo essa força aqui que faz, ó? Essa força, ela é centrípeta, é uma força que está atuando para o centro de uma célula, ó. Ela vai fazer isso e depois vai se dividir. Essa força centrípeta, ela acontece justamente por eu ter os meus centríolos e as minhas fibras do fuso estarem ligadas a esse centríolo. Imagina, se eu quero formar duas células, a tendência é elas se dividirem, se separarem, tá? Então, eu vou ter uma força atuando aqui, uma força citoplasmática, que é decorrente da ação dos meus centríolos. Os meus centríolos vão estar fazendo assim, ó, vamos para cá, aqui, ó, vamos para cá. Então, essa atuação deles acaba fazendo com que eu tenha uma divisão centrípeta, tá? Essa divisão acontece nos animais, diferente dessa centrífuga em fungos, em gimnospermas, em angiospermas, que aqui são plantas com semente. Deixa eu anotar isso para vocês. Não, são fanerógamas ou plantas com semente. A gente não tem centríolo. Se a gente não tem centríolo, a gente não vai ter uma força puxando as células para fazerem essa separação. E aqui tem mais um ponto, ó. O que que vocês observam a mais aqui nesse desenho? Parede celular. Fungo tem parede celular. Esses vegetais também têm parede celular. Então, aqui, além de eu não ter centríolo, e por eu ter a parede celular, concorda que ia ficar muito mais difícil de eu fazer essa força? Então, é esse tipo de célula acaba tendo uma força, o citoplasma tem uma força que faz, que manda a célula fazer esse tipo de divisão. Tá vendo? É uma força que veio de dentro para fora, de dentro para fora. Esse tipo, então, é chamada de centrífuga. É a fuga do centro, tá bom? Aí a divisão solar vai acontecer dessa maneira. Show? Muito bem, pessoal. Ponto importante sobre a mitose, ó. Lá no começo, quantas células a gente tinha? Deixa eu colocar aqui, ó. Falando em mitose, então, ó. Lá no comecinho a gente tinha uma célula, certo? Deixa eu aproximar aqui, ó. Da mitose. Começo a gente tinha uma célula. No final, a gente tem duas. Uma, duas, tá? Aqui no começo, quantos cromossomos a gente tinha? Ó, um duplicado, dois duplicado, três duplicado, quatro duplicados. Então, aqui a gente tinha uma célula 2N
igual a 4. 4 cromossomos, independente da forma dele, tá? E aqui no final, em uma célula, quantos cromossomos a gente tem? Um, dois, três, quatro. Aqui a gente tem uma célula com 4 cromossomos. E aqui, um, dois, três, quatro. Aqui a gente tem uma célula com 4 cromossomos. Então, por isso que a gente fala que a mitose é um processo equacional. Porque de uma célula, ou assim, ó, vocês podem ver equacional, tá? De uma célula, eu formei duas com a mesma quantidade de material genético, de cromossomo, tá bom? Então, a gente viu tudo isso daqui na aula de hoje, ó. Na aula que vem, a gente vai falar sobre a meiose, tá? É melhor dividir para não ficar tanta informação. Qualquer coisa, volta, assiste o comecinho dessa aula para vocês entenderem super bem a mitose, porque a gente vai ver na meiose que, olha só, aqui também está chamada de prófase 1. Aqui a gente também vai ver prófase 1, mas não necessariamente do mesmo jeito aqui, tá? A mitose, ela vai acontecer também lá na minha parte 2 da meiose. Olha só os desenhos aqui, daqui para baixo. Eles são muito parecidos, ó. Eu vou ter uma placa equatorial, vou ter a separação das minhas cromátides irmãs, vou ter a separação aqui, ó, o início, né, da separação do meu citoplasma. Aqui eu vou ter células, olha só, com cromossomos separadinhos, tá bom? Ó, todas essas imagens, elas vão corresponder a esse processo aqui, a essa parte da meiose, que vai ser chamada de meiose 2. Beleza, pessoal? Então, a gente fica por aqui nessa aula e a gente volta na aula que vem falando sobre meiose e resolvendo alguns exercícios. Beleza? Dúvidas, traumas, problemas diversos? Bons estudos por aí e a gente volta a se falar. Tchau, tchau!